Muito bem, meus irmãos. Semana passada nós estivemos fora, fui conhecer o estado do Amapá, não conhecia. Falta um pouquinho, só uns 18 para arriscar da minha lista, mas estamos indo de pouco em pouco. E trago o abraço da primeira igreja cristã evangélica de Macapá, seus pastores, seus irmãos lá, que agradeceram muito pela disponibilidade da igreja de contar com a minha ausência naqueles dias. A ausência, eu sei, não foi tão sentida assim, porque fomos de forma primorosa substituídos tanto na IBD quanto no culto da noite, e isso é algo que glorifica o nome do nosso Deus. Os dons, os talentos se multiplicando na nossa igreja, na igreja do Senhor. Com essa pausa, nas mensagens semana passada, agora nós podemos voltar para a nossa exposição sequencial. Você que nos visita, a nossa igreja está caminhando no Evangelho de Marcos desde o começo. O tema que nós temos visto no Evangelho todo é o seguinte: o servo de Deus, Jesus é claro, traz salvação resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Esse não é o tema do texto de hoje, é o texto de todo o Evangelho de Marcos, onde Jesus é apresentado como o servo sofredor, o servo de Deus, que vem buscar e salvar o perdido, oferecendo a si mesmo em seu lugar. E hoje nós vamos, irmãos, caminhar no texto de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 32. Na última mensagem, nós tivemos o texto do Monte da Transfiguração, onde Jesus sobe até o monte com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ali, como nós vimos naquela mensagem, você conhece o texto, Jesus, as suas vestes se transformam uma cor reluzente, um branco que ninguém havia visto naquela época, e mais ainda, ao lado de Jesus aparecem 2 figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Se você quiser saber mais sobre esse texto, procura online, a mensagem está lá, que foi a 18ª parte do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos para a 19ª. E nós vamos caminhar aqui hoje, irmãos, falando sobre um texto aonde Jesus, depois de descer do monte, ele e os discípulos encontram os outros 9 apóstolos em uma tarefa inacabada, onde eles não conseguem cumprir aquilo que eles deveriam cumprir. E a tarefa é a expulsão, a liberdade de um jovem endemoniado. E hoje nós vamos ver nesse texto, a seguinte grande lição, a grande ideia de hoje. A limitação ministerial termina na dependência, na suficiência do Senhor. A limitação ministerial termina na dependência, na suficiência do Senhor. Quando nós falamos sobre ministério, eu tenho que sempre abrir um parêntese e lembrar o seguinte: isto aqui não é coisa de pastor ou de missionário. Caso contrário, eu estaria pregando aqui, por este pensamento, para mim e para mais 4 pessoas, os 2 casais de missionários que nós temos aqui na igreja. Talvez mais um ou outro que está envolvido em algum trabalho missionário. Ministério, meus irmãos, é para todo o corpo de Cristo. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Deus usa, Coríntios capítulo 12, os diversos membros do corpo com funções distintas. Seria horrível se o corpo de Cristo fosse todo mundo igual. Você pode pegar o melhor pregador que você pode considerar no meio evangélico hoje, talvez John Piper, talvez Hernando Dias Lopes ou qualquer outro, ou se você quisesse até voltar no tempo e pegar um Spurgeon, mas seria horrível se todo mundo fosse Charles Spurgeon. Seria horrível se todo mundo fosse George Miller. Seria horrível se todo mundo fosse Joe Versi. A minha mulher que eu diga. Ou seja, todos nós temos grandes utilidades nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo temos grandes limitações. Assim, ministério é algo que depende da multiplicidade, da diversidade do corpo de Cristo. Eu quero fazer esse parênteses, até um pouco longo, quase um parágrafo, para que a gente já não olhe para ali e diz assim: essa mensagem aí deve ser bom para seminário. Não, não é. É para a igreja mesmo. Porque o servo que não serve
Alguns lembram, né? Servo que não serve, não serve. E nós todos somos servos do Senhor e somos chamados para servir. Vamos ler o texto, irmãos, juntos? Versículo 14 até o versículo 32 de Marcos, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14. Juntos? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. A limitação ministerial termina na dependência, na suficiência do Senhor. Ela acaba quando eu e você, diante de desafios, diante até de fracassos, frustrações, incapacidades, começamos a ter uma nova visão, novo entendimento de como precisamos depender mais do Senhor e começamos a compreender que a obra do Senhor não é feita por poderes espirituais, de X-Men, mutantes que nós sejamos na obra de Deus. Quem realiza a obra é o Senhor. Somos ferramentas. E essa é uma lição, meus irmãos, que o Senhor reservou para os seus discípulos naqueles dias e para nós também. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes, vamos ter 3 importantes lições ou sublições da grande lição que está ali, para nós aprendermos nessa noite. Se você não ganhou o boletim, tem lá na recepção, eu acredito, ou já acabou? Acabou? Tem um? Então não tem nenhum, porque você já está aí, né? Amém. Então acabou. Mas eu recomendo que você anote para o seu maior proveito. Do versículo 14 até o versículo 18, irmãos, o texto de hoje vai nos ensinar o seguinte: o ministério trará situações que revelarão a nossa falta de preparo. O ministério trará situações que revelarão a nossa falta de preparo. O texto começa, meus irmãos, ao descerem do monte da transfiguração, como eu disse, com Jesus, acompanhado dos 3, Pedro, Tiago e João, que foram com ele, se encontrando com os demais discípulos, se deparando com uma situação vivida por eles. Eles haviam enfrentado um fracasso, entre aspas, ministerial. E ali ele encontra os discípulos, uma multidão, discutindo, e no meio deles os mestres da lei.
Eu creio que eles aproveitaram aquele insucesso dos discípulos de Jesus para, de certa forma, tripudiar, para trazer mais crítica, tanto a Jesus, é claro, mas àqueles que o seguiam tão de perto. O que me causa muita espécie, porque uma coisa é você criticar alguém por algo que você sabe e consegue fazer, outra é por algo que você não consegue. Porque se os mestres da lei pudessem chegar ali e expulsar aquele demônio e libertar aquele menino, é uma coisa. Mas eles estão no mesmo barco que os discípulos e eles não estão fazendo absolutamente nada. Ou seja, não ensinam o povo a verdade e obviamente não tem condição, não tem independência de Deus para realizar coisa alguma. Mas ali estavam eles discutindo com os discípulos e com a grande multidão, como diz o versículo 14. Versículo 15, o povo vê Jesus, fica surpreso e corre para saudá-lo. Imediatamente Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? E agora deixa eu dar uma pausa aqui. Quando Jesus pede informação, irmãos, e Jesus vai fazer isso no nosso texto de novo, e já fez em outras partes, não é como eu e você. Se eu chego aqui e cheguei atrasado no culto, eu pergunto ali na recepção, o culto está acontecendo, nós estamos em qual parte? Eu não sei. Eu acabei de chegar. Nós não estamos falando de um ser humano como eu e você. Nós estamos falando do Deus que se torna carne e habitou entre nós, João capítulo 1, tabernaculou entre nós. Então, toda vez, meus irmãos, que Jesus faz uma pergunta que parece que ele está querendo colher uma informação, ele o faz para benefício dos que estão ouvindo e não dele mesmo. Em determinado texto do Evangelho, Jesus, o evangelista, testifica a respeito de Jesus, que ele não precisava que se falasse absolutamente nada do que estava no homem, porque ele sabia exatamente o que estava no coração do homem. Quando ele estava na casa de Simeão, lembra em que a mulher está ali o adorando aos pés de Jesus? Simão diz, olha, se ele fosse realmente quem ele diz ser, saberia que essa é uma mulher pecadora. E aí Jesus, que está lá no outro canto, repreende Simão sabendo do que ele está falando. Então, meus irmãos, uma das coisas que o nosso Senhor não deixou de lado quando se tornou homem foi a sua capacidade de onisciência. Ele sabia com absoluta certeza exatamente o que eles estavam discutindo. Então, um pai conta ao Senhor o que estava acontecendo. Parece que os discípulos não tomam a iniciativa deles mesmos falarem, talvez por certa vergonha. Por quê? Porque tempos antes, em Marcos capítulo 6, 3 capítulos antes, esses mesmos discípulos foram enviados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor para expulsar demônios. Em Marcos 6 nós lemos, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Na continuação do capítulo, diz que eles de fato expulsavam muitos demônios. E agora eles estão de face de um fracasso comparado com o que eles tinham vivido antes, um fracasso ministerial. O que me leva, meus irmãos, a muitos pensamentos de que muitas vezes você faz algo na obra de Deus, e eu sei disso de cor e salteado, e você, por um breve momento, diz assim, rapaz, eu já sei fazer isso aqui, eu já sei pregar, eu já sei cantar, eu já sei sapatear, já sei fazer isso aqui. E você meio que acha que você pode entrar, digamos assim, no automático. Talvez você seja alguém que bom que seja isso, que tem o hábito do evangelismo pessoal. E o grande problema, meus irmãos, eu creio que em parte isso está relacionado com a incapacidade dos discípulos, com o fracasso que eles estão aqui sendo revelados no seu ministério, é que eles, quando viram aquele jovem, podem ter pensado ou até falado um com o outro, deixa comigo. Ou então alguém disse assim, não, deixa o Bartolomeu ir dessa vez. Deixa fulano. Quem foi da última vez mesmo? Isso aqui a gente já sabe, está tudo dominado. Só que não. Perceba, meus irmãos, que na obra de Deus não há automático, não há perícia, não há memória muscular, eu sempre fiz assim. Porque quem realiza o verdadeiro trabalho é o Senhor. É óbvio que o instrumento, se não existir, a coisa também não acontece. Mas Deus usa outro. É de certa forma como nós comparamos o uso de uma mera ferramenta.
Se você precisa abrir alguma coisa, você identifica ali um parafuso estrela, ou Phillips. Você não vai atrás de uma chave oitavada. Você vai atrás de uma chave Phillips, que tem a ponta que se encaixe naquele parafuso e você possa tirar aquele parafuso. Porque você vai usar a ferramenta certa no trabalho certo. Agora, você pode colocar a ferramenta do ladinho do parafuso ali, do lado do aparelho que você quer abrir, e ela não faz absolutamente nada sozinha. Ela tem uma capacidade, mas que ela vem daquele que a usa. É isso, meus irmãos, que os discípulos estão começando a aprender aqui. Talvez eles estejam pensando consigo, poxa vida, 3 capítulos atrás, não tivemos dificuldade nenhuma. Nós fomos pregar o Evangelho. E lembra, meus irmãos, que outro evangelista vai dizer que eles voltaram contando vantagem. Lembra? Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Ai, Jesus, baixa tua bola. Demônio se submeter, meu amigo, é mole. Fui eu que lhe dei autoridade, mas se alegre, sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Lembra disso? Jesus até coloca dentro de um determinado limite a animação que eles tiveram. Porque conseguiram expulsar demônios e curar enfermos e etc. quando Jesus os enviou. E agora eles enfrentam um fracasso diante daquilo que eles tentaram fazer. O pai do menino diz, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Como é ruim, meus irmãos, quando alguém testemunha a respeito do nosso fracasso. Não é verdade? Daquilo que nós não conseguimos fazer. Muitas vezes, infelizmente, é claro, não testemunham para nós. Gostam de falar para as outras pessoas. Quando as pessoas comentam dos nossos fracassos. Agora, meus irmãos, em especial aqui nós estamos falando do ministério, do trabalho de Deus. E eu vou dizer para você de quem já está há 36 anos andando com o Senhor, e esse ano completamos 22 de ministério. Você vai fracassar. Se alguém falasse para mim quando eu estava lá saindo do seminário, ou na minha noite de ordenação, né? Noite de ordenação ao pastorado, festa, tem um bolo maravilhoso que fizeram, e alguém vai me cumprimentar na porta, parabéns, não esqueça, você vai fracassar. Espera aí, não é noite para isso? É noite para comer bolo? É noite para celebrar, afinal de contas agora eu tenho um PR na frente do meu nome, grande coisa. Mas esses são os fatos do ministério. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque a semelhança dos apóstolos aqui, alguma coisa degringola, alguma coisa sai do caminho no nosso relacionamento com Deus. É bom também destacar que muitas vezes nós fracassamos no ministério, no serviço ao Senhor, porque Deus deseja nos ensinar alguma coisa. Deus deseja chamar a nossa atenção para alguma coisa na nossa vida. Porque nós podemos muitas vezes, irmãos, colocar na categoria de fracasso aquilo que nem sempre fracasso é. Vamos olhar a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Em determinado ponto ele estava pregando o evangelho, fazendo alguma coisa certa, sem dúvida nenhuma. Ele estava alcançando convertidos, está certo, sem dúvida nenhuma. Aí as pessoas o pegam para apedrejá-lo, em outra feita, para açoitá-lo. O que saiu errado? Será que sucesso ministerial é só quando tudo está às mil maravilhas? Quando tudo está certíssimo? Na ida agora na viagem, irmãos, para Macapá, eu li um livro curto do John Piper sobre Adoniran Judson, missionário batista, a Birmânia, a atual Mianmar. Meus irmãos, que livro difícil de ler. Chegou um ponto que eu estava pensando assim, não acaba esse negócio não, porque era só perna manca na nuca. Adoniran Judson, durante o seu ministério, perdeu e enterrou suas 3 esposas. Metade dos seus filhos não chegaram à vida adulta. Uma boa parte, inclusive, nem sequer conseguiu nascer. Ele foi preso em Mianmar. Quase morreu na prisão de doenças. E quando tudo isso passou, ele estava no final já da sua vida, do seu ministério, ele pegou uma doença grave e teve que viajar de Mianmar, que fica no sudoeste asiático, ali perto do Vietnã, se você é bom de Malásia, né? Se você é bom de geografia, e cruzar de volta para a Inglaterra,
para poder receber socorro médico. Não deu tempo. Ele morre em alto mar e o seu túmulo é identificado por latitude e longitude, porque não tinha refrigeração. Então o corpo tinha que ser jogado imediatamente para não contaminar as demais pessoas. Nem um enterro, como se diz, né? O próprio enterro ele teve. Por que John Piper escreveu esse livro, meus irmãos? Porque através dos seus fracassos, através das suas lutas, meus irmãos, a Dona Joyce foi aprendendo cada vez mais muito daquilo que nós vamos continuar falando na mensagem de hoje. Ele foi começando a entender melhor Deus, entender melhor a si mesmo na obra de Deus. E durante todo esse percurso, ele não podia sonhar, meus irmãos, aquilo que nós sabemos hoje. Hoje, como fruto direto do trabalho dele, 600 mil batistas estão em 3.700 igrejas em Mianmar. E não só são 600 mil membros, mas uma multidão de 1.900.000 cristãos servem ao Senhor como trabalho, o resultado do trabalho de um homem há tanto tempo atrás. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Inclusive falava isso com um colega alguns dias atrás, passando por um grande vale de dores e de lágrimas. Nenhum sofrimento na nossa vida, mesmo no ministério, mesmo quando queremos servir a Deus, é sem propósito. Deus não é um sádico. Deus não está descontrolado com as situações em tudo. Ele está buscando realizar alguma coisa nas nossas vidas, como estava na vida dos discípulos aqui nesse texto. Enquanto ele estava lá no monte, ao mesmo tempo ele estava no controle do que estava acontecendo lá no sopé, lá na planície. Ele estava no controle daquilo que estava acontecendo com seus discípulos. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso e onisciente. Mas ele deixou aquilo para que o ministério pudesse trazer situações na vida deles que revelasse a sua falta de preparo. Só que aí o texto continua. E diante da declaração do Pai, levei aos seus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. O texto volta agora para a resposta do Senhor Jesus. E do versículo 19 até o versículo 27, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, em segundo lugar, que nossa falta de preparo contrasta com a suficiência total do nosso Senhor. A nossa falta de preparo contrasta com a suficiência total do nosso Senhor. No texto que continua, meus irmãos, nós encontramos o Senhor agora com uma reação que lembra os clamores do Antigo Testamento, aqueles clamores dos profetas que traduziam a frustração de Deus com Israel. O texto diz que Jesus diz, ó geração incrédula. Repare, meus irmãos, o adjetivo que Jesus usa. Incrédula, que não crê, que não tem fé. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Lembra, por exemplo, irmãos, o que Isaías fala? Podia aqui citar 100 textos. Mas Isaías, no capítulo 65, diz, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, teimoso, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Eu já compartilhei com os irmãos que, apesar, obviamente, de ser uma necessidade ler o Antigo Testamento, para mim é muito frustrante. Quando você pensa, meus irmãos, que o povo vai engatar uma quinta, eles engatam a marcha ré. Quando você pensa que o povo agora vai, né? Aí você lê sobre Asa, você lê sobre Josafá. E daqui a pouco surge o rei que diz, não andou nos caminhos do seu pai Davi. Antes, desobedeceu o Senhor. E ele destrói, mais ou menos como as administrações públicas atuais, né? Um desfaz tudo que o outro faz e faz do jeito que ele quer. Não há continuidade. Muito menos havia em Israel e em Judá continuidade de dependência de Deus. E aí, meus irmãos, Deus de novo manda uma palavra de alerta ao povo. E é como isso aqui. Eu tenho prometido, eu tenho feito com vocês uma aliança, em que se vocês me obedecerem, vocês serão o povo mais próspero da terra. Está lá na aliança mosaica. E ainda assim,
eles resolviam obedecer a outros povos. Sabe o que mais impressiona, meus irmãos, sobre o povo de Israel no Antigo Testamento? Preste bem atenção. Você tinha pessoas de outros povos, dos filisteus, dos amorreus, dos moabitas, etc. Alguns que vinham a Israel e trocavam de Deus. Alguns que vinham e se tornavam servos do Deus de Israel. Agora olha como acontecia para com Israel. A nação, como praticamente um todo, se corrompia e se voltava para os deuses falsos das nações que estavam ao seu redor. Baal, Astarote, Moloque. O Deus a quem eram oferecidos recém-nascidos vivos. E aí me lembro, meus irmãos, de outro lamento de outro profeta do Antigo Testamento. Pergunte às nações se já se soube de um povo que trocasse o seu Deus, que abandonasse o seu Deus por outro. Mas o meu povo tem abandonado o seu Deus, a fonte de água viva, e tem trocado por cisternas rotas que não retêm água. Deu para entender agora a geração incrédula de Jesus aqui no texto de Marcos? Jesus está emanando as mesmas falas do Antigo Testamento. Ele prega, ele ensina, ele cura, ele liberta, ele multiplica pães e peixes. Nem os seus discípulos têm fé suficiente. A multidão não consegue nem entender o que está acontecendo. E, por favor, nem me coloque falando dos mestres da lei, que esses aqui são o ó do Borogodó. Deveriam ser os que mais entenderiam o que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo e quem Ele é. E são os que menos estão entendendo absolutamente o que está acontecendo. Então Jesus, meus irmãos, fala essa frase com uma exclamação de frustração e, ao mesmo tempo, embutida tem uma alusão à sua partida. Ele está aproximando-se ministerialmente e geograficamente de Jerusalém, onde ele será morto, onde ele seria oferecido em sacrifício. Por isso que ele diz: até quando estarei com vocês? Algo que os discípulos com certeza não entendiam direito. Agora, ele pede que chamem o menino. E a reação do espírito que estava no menino, do espírito imundo, já comprova que ele não tinha apenas uma epilepsia ou uma outra doença qualquer. O problema dele era espiritual. Porque epilepsia não é uma pessoa, não é um ser, e não reage simplesmente pela presença ali de Jesus, ou não reagiria. Um problema mental, ou hormonal, ou o que quer que seja, não reagiria à presença de Jesus. Mas quando traz o menino, diz que o espírito o agitou, ele começou a espumar pela boca, porque ele reconheceu claramente quem estava na frente dele. E aí quando chega no versículo 21, é uma daquelas situações que eu falei agora há pouco. O pai do menino ouve uma pergunta do Deus que conhece todas as coisas. Jesus se vira para ele e diz: há quanto tempo ele está assim? Como eu disse, meus irmãos, a pergunta de Jesus não era para o seu próprio benefício, uma vez que ele é o Deus onisciente que está à frente daquele pai. Jesus pergunta para que os fatos sejam lembrados por aquele pai e sejam conhecidos das demais pessoas que daqui a alguns minutos vão presenciar o que ele vai fazer. Isso me lembra, meus irmãos, quando nós oramos e a gente lembra a Deus de alguns fatos. Senhor, tu sabes que eu estou desempregado. Ou, Senhor, lembra que eu estou desempregado. Deus já sabe disso. Deus sabia que você ia ficar desempregado antes de você ficar desempregado. Deus, eu estou passando por uma luta muito grande. Deus já sabe da luta que você está passando. Por que nós fazemos isso, irmãos? É um exercício humano de colocar em palavras a nossa luta, a nossa dor. É um exercício, meus irmãos, que nós fazemos, de certa forma, para testar a nossa confiança para com Deus, para nós mesmos. Deus sabe exatamente a extensão da nossa dependência, a extensão da nossa fé. Então Jesus, meus irmãos, pergunta a ele, desde quando estava acontecendo isso, para que o homem, o pai, ouvisse, desde a infância: esse espírito pega o meu filho, tenta jogar no fogo, na água para matá-lo. Nós não sabemos mais o que fazer. Jesus prepara, meus irmãos, a oportunidade para que esse homem manifeste diante do mestre aquilo que ele precisava. O que ele diz?
se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É o que está no versículo 22. Como, meus irmãos, o final da verbalização da sua necessidade. Esse homem declara o pedido, a necessidade diante do Senhor. Aquilo que os discípulos não conseguiram, eu peço direto na fonte. O Senhor pode, o Senhor consegue. E aí perceba, meus irmãos, que eu não sei se algum dos discípulos ficaram lá atrás dizendo assim, poxa, seria bom que ele não conseguisse, né, para não ficar feio para a gente. Eu não estou dizendo que eles fizeram isso não, irmãos, mas é possível. Porque, meus irmãos, agora o que Jesus vai fazer vai comprovar ainda mais a incapacidade daqueles homens de agirem por si só. De vez em quando, meus irmãos, eu creio que acontece com você também, nós recebemos algum tipo de elogio por alguma coisa. Por exemplo, ontem mesmo, alguns colegas me felicitaram pelos jovens que num sábado à noite, em vez de estar perdendo seu tempo marchando atrás de trio elétrico, em vez de estar perdendo seu tempo nos shoppings da vida, estavam aqui nessa igreja estudando teologia. E eu virei para aqueles meus colegas e falei assim, não tenho crédito nenhum. Não fiz absolutamente nada. Foi o Senhor, através da sua palavra, que moveu o coração de um e de outro para se reunirem e aprenderem mais da palavra de Deus. Não tenho mérito nenhum nisso daí. E eu não sou inédito nessa frase. Viraram para Martim Lutero e começaram a elogiá-lo, sobre o que estava acontecendo na Reforma Protestante, que em cerca de um mês completa 499 anos. E Lutero, meus irmãos, saiu com aquela frase maravilhosa, eu não fiz absolutamente nada, eu preguei e ensinei, a palavra de Deus fez tudo. Isso aqui, meus irmãos, é o que Jesus está mostrando para eles. Chá comigo que eu vou mostrar a vocês o que faltou em vocês. Faltou eu. Faltou a dependência de mim. Faltou compreender que vocês agora não têm um poder que seja de vocês mesmos. E é tão triste, meus irmãos, porque nós vivemos sim dias no meio do povo de Deus, onde se idolatra pessoas. Ou você nunca ouviu alguém dizer assim, vamos em tal lugar, ouviu o pregador tal, ele é cheio de unção. Hoje de manhã um colega me contava uma história interessante. Um desses pregadores cheios de unção, na verdade estava com um caso extraconjugal há cerca de 1 ano, ocultando das pessoas e continuava pregando. E alguém descobriu isso e veio perguntar aos pastores, pastor, por que então que as pessoas se convertiam, as pessoas eram abençoadas, mesmo diante de um homem que estava no pecado, sem se arrepender e vivendo uma vida dupla? E a resposta é simples, meus irmãos. A chave, filhos, pode estar lascada, suja, mas aquele que a usa é que verdadeiramente merece os créditos por aquilo que é realizado. Não é a chave Phillips que tira o parafuso, no final das contas, é aquele que usa o instrumento. Eu não estou advogando, meus irmãos, aqui, que um pregador não deve ter uma vida pura e limpa diante de Deus como qualquer cristão. Eu estou demonstrando, meus irmãos, que o foco dessa segunda lição e que nós precisamos aprender é que se uma igreja cresce ou deixa de crescer, o mérito é dele. Se alguém se converte ou deixa de se converter, é por obra dele. Se um espírito é expulso ou não, é por causa dele. Se alguém é curado ou não, é por causa dele. O nosso coração, meus irmãos, precisa ser o mesmo de Paulo e Silas, que quando aqueles homens, diante daquilo que eles faziam de espetacular, se chegaram diante dele, se ajoelharam e queriam oferecer sacrifícios a Paulo e Silas. Os 2 servos de Deus rasgaram suas vestes no melhor estilo judaico, porque aquilo era extremamente absurdo para eles, que eles se reconheciam como absolutamente nada. Poxa, pastor, a gente vê aqui na igreja hoje pessoas dizer para a gente que a gente não é nada. Meu irmão, você não sabe o que Deus pode fazer quando pega nas suas mãos alguém que se acha um nada. Você ainda não sabe. Porque Deus pegou, meus irmãos, um homem que se achava alguém. Morava na corte do faraó. Tinha a melhor instrução que poderia se ter.
Tinha servos e servas que lhe atendiam o tempo todo. E aí pegou esse homem, que ele viveu 40 anos construindo essa mentalidade, e através de um ato impensado dele matar um homem, ele o tira de lá e o leva para o deserto de Midian. E lá ele passa 40 anos desconstruindo em se achar tanto assim. Passa-se 40 anos e agora ele se acha realmente um nada. Ele é um pastor de ovelhas. E agora Deus diz, agora ele está pronto para eu poder falar com ele de novo. E ali numa sarça ardente ele chama Moisés e o retorna para fazer dos acontecimentos mais fantásticos da história da humanidade, o colocar de joelhos o maior império da sua época, o Império Egípcio. E mostrar a Faraó quem é Deus de verdade. Meus irmãos, Moisés não fez absolutamente nada. Quem fez foi Deus. Por isso que naquele vídeo que nós assistimos aqui, porque isso que é tão importante nós compreendermos que não há heróis no Antigo Testamento. Há homens limitados e fracos, usados por um Deus grande e poderoso. E esse Deus poderoso está aqui diante desse pai. Com essa criança, com esse jovem, o texto não fala exatamente a idade dele, talvez um adolescente. E diante, meus irmãos, da declaração dele, no versículo 23 e 24, temos uma das partes mais tocantes da nossa narrativa. Aquele pai acabara de clamar ao Senhor, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sinta comigo, sofra comigo, faça o que puder por mim, por nós. É isso que esse pai está falando para Jesus. Não sabemos ao certo, meus irmãos, o versículo 23 começa com se pode. Não sabemos ao certo se isso é uma afirmação ou uma pergunta, como inclusive está na versão que usamos aqui na nossa igreja. A revista atualizada coloca como uma afirmação, a NVI coloca como uma pergunta. Ou é um se podes ou se podes, não sabemos ao certo, mas o principal é o que vem depois. Depois do se pode, Jesus vira para ele e diz, tudo é possível àquele que crê. E eu quero de novo abrir um daqueles parênteses, para lembrar a todos nós, meus irmãos, que fé também não é um poder mutante. Fé não é algo que você adquire e agora é seu. A fé não realiza absolutamente nada. A fé, na verdade, é a capacidade que nós conseguimos ter, apesar da nossa limitação, de confiar plenamente no Deus que pode fazer todas as coisas. E nós sabemos, meus irmãos, quão difícil que isso é. Por que nós sabemos disso? O homem, o pai hoje, ilustra isso para nós. A fala que ele responde a Jesus, ou que coloca no seu pedido, melhor dizendo, já traduz, meus irmãos, a sua humanidade. A resposta desse pai, aflito, é um raio-x da nossa fé, muitas vezes. Cremos, mas temos as nossas fraquezas. Cremos, mesmo que ainda estamos lutando com medos e com temores. Nós cremos, mas nossos olhos estão cheios de lágrimas. A nossa pulsação denuncia a nossa aflição. Cremos, mas ainda somos humanos. Ontem eu abracei o meu amigo, esperando a sua esposa voltar de um exame. Cremos, mas choramos um com o outro. Cremos, mas oramos numa oração de desespero. Perceba, meus irmãos, que quando a gente quer falar de alguém que tem uma grande fé, a gente perde de percepção a limitação da nossa humanidade. Só quem já esteve, meus irmãos, numa emergência de hospital, só quem esteve do lado de fora de uma sala de cirurgia, sabe o que é você virar para Deus, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu percebi, meus irmãos, que passar por uma cirurgia é a coisa mais fácil do mundo. Uma vez que a peridural entra e a geral faz o seu efeito, eu não sei de nada. Acordei no meio da minha cirurgia de joelho, com alguém martelando o meu joelho. Parecia que estava querendo tirar uma pepita lá de dentro. Aí alguém falou assim, ele está acordando, e apertou um êmbolo e eu, de novo. Lá do lado de fora.
de algumas pessoas dizendo: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Você é assim? Meu irmão, você precisa ser assim. Nós não somos chamados, amados, para ser super-heróis. Somos chamados, meus irmãos, para ser crentes desencarnados. O grande desafio da vida cristã não é vivê-la, meus irmãos, nas nossas limitações da nossa humanidade. É vivê-la apesar das nossas limitações e da nossa humanidade. São exatamente essas características humanas que nos fazem nos apegar aos pés da cruz, que nos fazem repetir a letra do velho hino: nada nas minhas mãos eu trago, apenas a tua cruz me agarro. Pastor, só tem certeza disso? Deixa eu ver. 3 vezes pedi ao Senhor para que removesse esse espinho na carne. E 3 vezes o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como eu disse, meus irmãos, alguns minutos atrás, absolutamente nenhuma luta na nossa vida é desprovida de propósito. Eu não sei exatamente tudo o que Jesus estava fazendo em Marcos capítulo 9. Com certeza absoluta, ele estava trabalhando a vida dos discípulos. Com certeza absoluta, ele estava trabalhando a vida desse pai. Com certeza absoluta, ele estava dando mais uma respostinha, ou uma respostona, para os mestres da lei. Talvez ele estava, mais uma vez, tornando aquela multidão indesculpável. Porque agora, diz o texto, que ele, de uma tranquilidade incrível, ele vira para o menino e o Espírito o deixa. Ele ordena e o Espírito o deixa. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Diz que o texto que ele o agitou, o menino, e ele ficou como morto. Todo mundo disse: e agora? Piorou do que estava antes. Não, Jesus o toma pela mão, o levanta e o devolve a seu pai. Jesus está no controle de tudo aquilo que está acontecendo aqui, porque a nossa falta de preparo está sendo contrastada com a total suficiência do nosso Senhor. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para uma obra que é inúmeras vezes maior do que a nossa. Hoje de manhã, domingo passado, você ouviu sobre discipulado, sobre evangelismo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é abaixo, eu sou incapaz, estamos abaixo do que é necessário para a obra de Deus. Você pode ter seminário, pós, mestrado, doutorado, pós-doc. Você pode ter 30 anos de ministério. Você pode ser ou fazer o que você quiser. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a história do cristianismo, nós vemos vez após vez homens com muito mais experiência do que nós, passando por situações parecidas, onde o Senhor permite fracassos para que eles continuem entendendo que eles precisam depender daquele que tem toda a suficiência. Nosso texto termina no versículo 28 em diante até o 32. E agora o menino está liberto. Aquele cenário já acabou. E Jesus agora vai dedicar a explicar aos discípulos o que aconteceu, afinal de contas. Ou pelo menos explicar uma parte que era importante para aquele contexto. A última lição dessa noite é a seguinte: a suficiência total do nosso Senhor está à disposição daquele que depende dele. O Senhor não tem servos preferidos. Ele não tem em absoluto, meus irmãos, a preferência por A mais B, por qualquer mérito ou capacidade humana. É incrível, meus irmãos, como Deus muitas vezes usa pessoas que nós achávamos que deveriam usar de maneira muito maior e usa de maneira limitada. E muitas vezes Ele usa pessoas que nós nem sequer acreditamos de uma maneira tremenda. Por quê? Porque quem está usando é dele a suficiência para com quem depende dele. Então o texto continua e diz que depois de Jesus ter entrado em casa, provavelmente uma casa que ele estava hospedado, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Eles estão ainda pensando no seu fracasso, muito mais, na verdade, do que eles haviam percebido ali na vida daquele jovem. Então, em particular, meus irmãos, Jesus instrui seus discípulos. Eles haviam perguntado o que acabamos de ler.
Eles estavam constrangidos. Por que das outras vezes conseguimos e agora não conseguimos mais? Essa, meus irmãos, é uma pergunta fundamental quando nós estamos conscientes da nossa incapacidade. Quando eu sei dos meus limites e eu preciso perguntar ao Senhor: Senhor, o que está faltando em mim para que eu possa fazer a tua obra melhor? Para que eu possa conseguir fazer a tua obra como eu creio que o Senhor deseja que eu faça. Quando o Senhor revela, meus irmãos, a nossa limitação, a nossa incapacidade, em lugar de entrarmos em, sei lá, depressão ou desânimo e dizer: vou desistir de tudo, a reação correta, e isso eu elogio os discípulos aqui, é se voltar para o Senhor e perguntar: Senhor, faz um diagnóstico. O que aconteceu com a nossa vida? O que aconteceu comigo? Senhor, eu estou sendo derrotado nisso aqui. Eu estou fracassando. O que está acontecendo? Em lugar, meus irmãos, de ficar dizendo assim: não, porque o diabo se levantou, sempre é ele, né? É nos voltar para o Senhor e perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que não conseguimos expulsar dessa vez? Em outras palavras, é a pergunta que os discípulos trazem aqui. É preciso admitir, meus irmãos, que não posso, para que eu possa descobrir como que eu faço para poder. Jesus lhes diz, meus irmãos, que há situações onde a questão não é o tamanho de desafio, mas o tamanho da nossa dependência dele. O desafio pode ser maior, mas ele não impedirá quem encontra o ponto necessário de dependência. Onde nós encontramos isso? Quando Jesus responde para os discípulos que essa espécie, essa casta, em outras traduções, só sai pela oração e pelo jejum. Versículo 29. Infelizmente, muita gente olha para esse texto aqui e diz assim: sabe por que os discípulos não conseguiram? Porque eles não pagaram o preço. Errado. Trabalhar na obra de Deus, meus irmãos, supondo que você tem que ter algum mérito para que Deus faça alguma coisa através de você, é complicado. De novo, não estou dizendo, meu irmão, que você pode viver da maneira como você quiser e ainda achar que Deus, por acaso, vai utilizar a sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que significa, meus irmãos, a resposta de Jesus, que esta espécie, essa caixa só sai pela oração e pelo jejum? A oração, meus irmãos, significa a nossa dependência de Deus. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Exemplo. Senhor, ajuda a minha vida de oração. Me faz um homem de oração, me faz uma mulher de oração. Senhor, eu quero orar mais. Aí passa mês, passa ano e nada muda. Aí, você sente uma dorzinha, vai no médico, o médico senta com você e diz assim: olha, que você tenha calma, o diagnóstico não é bom. E aí você recebe aquela notícia bomba. Próximo culto de oração da igreja, eu tenho absoluta certeza que você vai estar lá. Sete horas da noite você vai estar aqui, o culto começa às 8. 7 horas você vai estar no WhatsApp da igreja. Que hora vai abrir aqui a sede para começar a oração? Quero começar antes, que eu estou aqui. Por que eu sei disso, irmãos? Porque eu já vi isso. Está tudo maravilhoso. Filhos corados, carro lustrado, casa cheirando a pinho. Aí dá sexta-feira, hoje não, fez muito calor. Que dia que não faz calor em Boa Vista? Estou cansado, estou isso, aquilo, não vou. Mas se naquele dia exatamente, apesar dos filhos corados, apesar do carro lustrado, apesar da casa cheirando a pinho, aquela notícia chegou, prometo a você, você vai ser o primeiro a chegar. Irmãos, infelizmente nós temos um defeito de fabricação. Os discípulos estavam meio que se achando, estavam confortáveis. Talvez, inclusive, eles estavam um pouco frustrados. E aí, Bartolomeu, você foi chamado para ir no monte? Foi não. Judas Tadeu, você foi chamado para ir no monte? Pense. Jesus chamou aí o pessoal do carro comissionado aí, ó, Pedro, Tiago, João. Chama o pessoal ali do métier deles. Pastor, o senhor tem uma ideia muito carnal dos discípulos.
Deixa eu chegar até o capítulo 10, sabe? O pau que vai quebrar aqui. Eles querendo saber quem é o melhor, quem é o pior, quem é sei lá quem. São ainda homens carnais. Não entenderam ainda quase nada. Nem do que eles estão fazendo. Sabe lá que papo que estava rolando. Não fomos até o monte? Essa devia ser a atitude deles. E nem, também não acho que eu teria. Eles não fomos para os montes. Irmão, vamos ficar orando aqui. Vamos orar para eles terem uma boa viagem. Não orar coisa nenhuma. Estavam ali murmurando. Aí chega o pai com o menino endemoniado. E eles estavam longe de estar preparados na dependência do Senhor. Irmãos, oração é simplesmente dependência. Não oramos, graças a Deus que não somos desse tipo de pensamento, para determinar coisa alguma, para declarar coisa alguma, para profetizar coisa nenhuma. Não oramos para isso. Porque existe um Deus que está no trono e o trono não está vago. Nós oramos, meus irmãos, para declarar a nossa falência de recursos, a nossa necessidade. Nós oramos para ter tempo com o nosso Deus. É incrível, meus irmãos, quando nós temos uma vida de oração estável, constante. Como que os olhos, nossos olhos diante da vida enxergam de outra maneira, até os empecilhos, até as surpresas, até o inesperado. Porque eu e você estamos andando em dependência de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, como a vida nos traz coisas inesperadas. O que Jesus está virando para eles, meus irmãos, é que a suficiência total do nosso Senhor está à disposição daquele que depende dele. Meu irmão, não é o tamanho do desafio, quer seja no ministério, quer seja na vida, que você deve se preocupar. Quando você estiver diante de um desafio tal como esse, a primeira coisa que você deve olhar não é para o tamanho do desafio, mas deixa lá, olha para você e diz: Senhor, eu estou preparado, estou dependendo o suficiente disso. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que quando você está lá no seminário, as pessoas têm muitos sonhos ministeriais, né, André? Vou fazer tal coisa e não sei o quê. Você tipo de vingadores, assim, missionário. O mundo agora vai ser salvo, eu me formei. Seminarista dose, irmãos. Pecadores do mundo, preparai-vos. Lá vou eu. Aí pega um camarada que está acostumado a falar com surfista, camarada que está acostumado a falar com o pessoal lá, entendeu? E aí, ó. Aí joga lá na periferia de Boa Vista. Quebra o cara todinho. Porque eu não conseguia me fazer entender do que era pregar. Era como se eu estivesse pregando em outro idioma e ninguém entendia absolutamente nada. E aí você tem, meus irmãos, que parar e dizer: Senhor, e aí? Como é que eu faço? As aulas de missões transculturais não estão ajudando em nada. As aulas de comunicação criativa, muito menos. Pedagogia, o quê? Não adiantou nada. E você tem que voltar, meus irmãos, à oração e ao jejum, à dependência de Deus, a gastar tempo com Deus, para que Ele abra os seus olhos e você possa compreender. O segredo é dependência dEle. E aí, meus irmãos, é incrível. Como eu disse, é como você começa a se... Fez exame de vista já? Estou chegando nada, oração, jejum, dependência. Está no grau certo. Consegui enxergar. Consegui entender o que tem que ser feito. E, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que isso aconteceu apenas com um moleque de 24 anos há tanto tempo atrás, mas não foi. Já com 37 de novo, tive que virar para Deus e dizer: Senhor, o demônio não está saindo. O ministério não está rolando, a coisa não está acontecendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está quebrada. E tive que virar para Deus mais uma vez e dizer: Senhor, eu não sei fazer o que eu tenho que fazer. E de novo tive que aprender que o que eu tinha que fazer era parar de atrapalhar e começar a depender.
E é incrível, meus irmãos, como é a mesma realidade para qualquer um de nós que quisermos fazer a obra de Deus. A mesma coisa é na sua vida. O ministério trará situações que revelarão a nossa falta de preparo. A nossa falta de preparo contrasta com a suficiência total do nosso Senhor. A suficiência total do nosso Senhor está à disposição daquele que depende, e eu acrescentaria, unicamente dele. A limitação ministerial, portanto, irmãos, termina na dependência, na suficiência do nosso Deus. Não pergunte, meu irmão, qual o desafio. Nunca diga não. Lembra dessa mensagem? Nunca diga não aos desafios que Deus lhe trouxer para servi-lo. Apenas dependa do grande Deus, do grande Senhor da obra. E com absoluta certeza, Ele vai usar as suas mãos, seus pés, a sua mente, a sua voz, para a glória dEle. Vamos orar. Deus querido, nós sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que os discípulos aqui estão passando uma situação comum a todo aquele que Te serve. Chegamos muitas vezes, ó Deus, em pontos de limite, de incapacidade. Mas terminamos essa mensagem essa noite consolados, motivados, porque o que importa realmente é que nós diminuamos e que o Senhor cresça. O que importa, Deus, é que o Senhor seja aquele que é usado na vida das pessoas, através de instrumentos falhos como nós. Que a Tua palavra é o que alcance, que o Teu Espírito é o que opere, que nós possamos, ó Deus, compreender o quão substituíveis nós somos e que privilégio maravilhoso é ser instrumento nas mãos do Altíssimo. Tira de nós, ó Deus, os discursos e as desculpas, que inclusive motivados pelo que ouvimos hoje e esta semana inteira no nosso devocional, possamos compreender, ó Deus, como o Senhor é glorificado quando instrumentos tão limitados como nós podem ser usados para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essas verdades, em o nome de Jesus. Amém. Eu lembrei de algo, desliga não. Algumas semanas atrás eu tentei fazer algo com uma ferramenta. E eu não consegui. A ferramenta era limitada, estava quebrada, e eu só trabalho com ferramenta nova. Eu tentei e não consegui fazer nada. E aí, um colega de profissão pegou a mesmíssima ferramenta e rapidamente ele resolveu aquilo que eu estava ali há quase meia hora e não conseguia fazer. Lição: a ferramenta pouco importa, pode estar velha, quebrada e suja. Importa é nas mãos de quem a ferramenta está. Você está nas mãos do Senhor? Está dependendo dEle? Fique tranquilo, Ele será glorificado através da nossa limitação, na sua total suficiência. Amém.